Então, bem-vindos ao nosso curso aqui sobre acordes. Antes de começar, eu queria falar com você o seguinte. É interessante que você já tenha alguma base do instrumento, alguma base teórica, principalmente conhecer as notas, conseguir achar as notas aqui no instrumento, né? Em qualquer corda, tá? Então, essa parte, que é uma parte do básico, aí a gente não vai falar. Então, pressupondo que você já conheça isso, e é desejável também que você tenha algum conhecimento sobre escala, alguma coisa de intervalo. Seria melhor, tá? Você vai entender melhor. Mas claro que eu vou explicar essas coisas também, mas pelo menos o encontrar as notas aqui é interessante que você já saiba, tá? A gente vai começar a nossa primeira aula falando um pouco sobre o conceito da harmonia, né? Basicamente, quando a gente fala sobre acordes, a gente está falando dessa parte da música que é a harmonia, que consiste basicamente no estudo aí de como as notas se juntam, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que eu posso juntar notas de diversas maneiras e ter efeitos diferentes. Então, por exemplo, eu vou juntar duas notas aqui, eu vou fazer de duas em duas, e só para mostrar o conceito de consonância e dissonância. Dá uma olhada. Por exemplo, se eu juntar essas duas notas aqui, elas formam uma consonância. Como que a gente entende isso, né? É que ela é confortável para o nosso ouvido, certo? Tem algumas outras junções que eu vou fazer que fica o som desconfortável. Por exemplo, isso aqui. Né? Parece que alguma coisa está errada, né? Então, basicamente é isso daí, né? A formação de acordes, ela é baseada nisso, né? Em ser consonante ou ser dissonante. Não quer dizer que um é bonito e o outro é feio, tá? Não vamos ter esse preconceito, assim, né? Vamos pensar que os dois têm as suas utilidades, depende do que você vai querendo, depende do que o compositor quis passar, né? Essa sonoridade dissonante, essa sonoridade feia, né? Essa sonoridade que incomoda, ela também é muito importante para a música, né? É basicamente dessas duas coisas que a música é feita, né? Uma sonoridade de incômodo e uma outra sonoridade que seria mais prazerosa, né? Então, com base nisso, a gente pode fazer um pequeno exercício, que é sentir mesmo, né? Quais são as notas, testando, né? Eu vou pegar, por exemplo, uma primeira nota, a nota Dó, e vou juntar com uma outra nota, vou harmonizar com uma outra nota. Lembrando que eu estou sempre focando no conceito de harmonia, ou seja, notas simultâneas, né? Então, por exemplo, eu vou juntar a nota Dó com a nota Ré. Veja que nessa situação aqui que eu estou fazendo essas duas notas na mesma corda, eu não consigo tocar elas de forma simultânea, né? Eu não consigo harmonizar, só consigo tocar com melodia. Então, o que você tem que fazer, né? Você tem que jogar uma dessas notas em outra corda. Uma coisa que você podia fazer é colocar o Dó aqui em cima. E aí, quando você toca isso ao mesmo tempo, esse é o resultado. Não importa se você fizesse de outra maneira, por exemplo, usando esse mesmo Dó e usando o Ré da corda solta. Você tem o mesmo resultado sonoro, né? Que é dissonante também, né? Um som que não é muito agradável. Conforme eu vou seguindo aqui, vocês vão perceber que essa situação vai mudando um pouco. Por exemplo, se eu pegar a nota Dó e agora a nota Mi, que seria a terceira nota na sequência, né? E harmonizar elas aqui, fica até uma maneira um pouco mais fácil. A nota Mi aqui embaixo. Eu vou ter essa sonoridade, que é um pouco mais legal, né? Uma sonoridade consonante, né? Ela passa uma sensação boa. Seguindo, eu vou tocar um pouquinho de cada coisa para vocês irem sacando aí. Então, eu vou juntar o Dó com o Fá. Também uma sensação de consonância, né? Dó com Sol. Também consonante. Dó com Lá. Também consonante, mas aí você já tem uma sensação um pouco diferente, né? Não é tão sólido assim. Dó com Si já é uma sonoridade dissonante, né? Percebe que parece que essas notas elas não combinam tão bem quanto as outras que passaram, né? E até chegar o Dó com outro Dó aqui na oitava de cima. E aí sim você tem uma consonância de novo. Bom, fazendo isso com qualquer nota, você pode empiricamente aí sacando o que vai acontecendo, né?
Veja que eu não toquei as notas, os acidentes musicais, né? Eu não toquei sustenido, não toquei bemol. Mas essas notas, os acidentes também vão fazer parte disso, tá? Eu posso, por exemplo, além de tocar o dó e juntar com o ré, eu posso tocar o dó e juntar com o ré bemol, por exemplo, né? Vai ficar aqui, né, meio desconfortável, mas bem feio, né? Dó com ré sustenido, já melhor, né? Então eu posso também fazer isso, tá? Essa alteração que eu estou fazendo, na verdade, é uma alteração na nomenclatura, na classificação dos intervalos, que é um assunto que nós não vamos abordar aqui, mas que é desejável que você já tenha uma noção, tá? Bom, fazendo isso em qualquer tonalidade, eu vou ter mais ou menos a mesma sensação. Por exemplo, quando eu fiz aqui no dó, né? Deu para perceber, por exemplo, que o dó e o ré não tem uma sonoridade muito legal. Ela é dissonante, né? Se eu fizesse com outra nota, por exemplo, o ré junto com o mi, aqui, né? Ela também é uma sonoridade dissonante, né? Então, é um padrão, né? Todas as notas vizinhas criam essa sonoridade dissonante, né? Dó com ré, ré com mi com fá, pior ainda, né? Então, a gente pode ter um parâmetro aí para saber se o som é consonante ou se ele é dissonante, que é como se fosse uma regra, né? É o seguinte, é proximidade. As notas muito próximas são, de maneira geral, dissonantes. E as notas, conforme elas vão se distanciando, elas começam a ficar mais consonantes. Então, imagina só, né? Dó e ré são notas vizinhas, devem ser dissonantes, e são mesmo. E qualquer outra nota vizinha, por exemplo, eu pegar o mi e o fá, tocando simultaneamente, dissonante também, porque são vizinhas, né? E conforme eu vou abrindo um pouco o espaço entre essas notas, elas começam a ficar mais consonantes. O exemplo aqui, por exemplo, dó e mi, que seria a terceira nota em relação a dó. Já é mais legal, né? Mais consonante. Se eu andar mais ainda, eu vou pro fá, fica mais consonante ainda, né? E é, na verdade, o fá e o sol, quando eles são somados à nota dó, fá e dó, dó e fá no caso, né? Dó e sol, é onde eu vou ter as consonâncias mais sólidas de todas, né? São chamadas de consonâncias perfeitas, tá? Mas assim, o interessante é que você não pense somente nas notas, né? É até engraçado falar isso, mas as notas elas não têm tanto valor. O valor, quando a gente está falando de harmonia, está mais na numeração das notas, né? Por exemplo, quando eu penso dó e fá, tem uma sonoridade bacana, é consonante, eu devo gravar não somente que dó e fá é consonante, mas que uma nota e qualquer outra nota que esteja 4 à frente vão ter essa sonoridade. A gente chama de intervalo de quarta, né? Por que quarta? Porque contando a partir do dó, de onde eu estou saindo, 1, 2, 3, 4, eu tenho a nota fá. Então, dó somado com fá, dó somado à sua quarta, fica consonante, né? Dó somado à sua quinta, 1, 2, 3, 4, 5, partindo de dó, que é a nota sol, no caso, né? Eu vou ter uma consonância também perfeita. Então, essas são as duas consonâncias mais sólidas que a gente tem na música, tá? Se eu seguir, você pode até pensar, nossa, então, mas se cada vez mais distante é melhor, então a nota melhor de todas é a nota Si, que está lá longe, né? Pensando que Dó é o primeiro e Si está lá no final. Mas eu não devo pensar assim, eu não devo pensar de uma maneira reta, né? Eu devo pensar de uma maneira circular. Ou seja, o Dó no começo, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e o Si sendo o fim, né? E já começando no mesmo Dó outra vez, porém imaginando que o Si está perto do Dó, né? Então, se você pensar nessa maneira circular, as notas mais distantes são as notas Fá e Sol, ou seja, a quarta e a quinta. E a nota Si, que é a nota que está lá longe, né? Quando a gente pensa reto, na verdade ela está muito próxima do Dó, né? Ela está próxima do outro Dó, né? Então ela também conta com uma dissonância, ok? Então funciona mais ou menos assim. No PDF vai estar até marcado aí, mas é interessante vocês tentarem decorar, tá? As consonâncias e as dissonâncias são distribuídas dessa maneira. Em relação a uma tônica qualquer, eu dei o exemplo no Dó, mas pode ser no Ré, no Mi, qualquer nota, sustenido,
não importa. Os intervalos de segunda, ou seja, uma nota e a sua segunda, são sempre dissonantes. Não importa se é a segunda maior ou se é a segunda menor. Vou pegar no caso aqui do Ré. Ré e a nota Mi formam uma segunda maior, é dissonante. Mas Ré e a nota Mi bemol, que é mais próximo ainda, é mais dissonante ainda, né? É uma segunda menor. Então não importa, qualquer tipo de segunda vai ser dissonante. Uma mais, uma menos, né? As mais próximas são mais, no caso a segunda menor, né? Mais dissonante ainda. Seguindo, as terças são intervalos consonantes. Só que eles não são tão consonantes assim, né? A gente chama de consonância imperfeita, tá? Então, por exemplo, a nota Dó e a nota Mi. É uma consonância, é bonito, mas chamamos de consonância perfeita porque ela ainda não é tão sólida quanto as outras, né? E mesma coisa acontece com a terça menor, no caso aqui eu vou pegar Mi bemol, que é a terça passada para trás, certo? As quartas e as quintas, já falamos, são as melhores consonâncias, são chamadas de consonâncias perfeitas. Conforme eu vou seguindo, o Dó e o Lá, por exemplo, que é um intervalo de sexta, né? Porque 1, 2, 3, 4, 5, 6, é consonante também, mas faz parte do mesmo grupo ali das terças, né? Que são consonâncias imperfeitas, tá? Tanto a sexta maior aqui quanto a sexta menor, que seria Lá bemol, é a consonância imperfeita. E as sétimas, que no caso é a nota Si em relação a Dó, né? Do, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E eu tenho também uma dissonância, e essa dissonância pode ser aqui, ou pode ser também no Si bemol, que é uma outra dissonância do sétimo grau aqui, beleza? Então, só um resumo dessa história que a gente falou. Seguinte, né? Intervalos de segunda são intervalos dissonantes, tá? Não importa o tipo da segunda. Terças são consonantes imperfeitos. Quartas, consonantes perfeitos. Quintas, consonantes perfeitos. Sextas, consonantes imperfeitos. E sétimas, dissonantes, tá? Existe uma outra dissonância que a gente vai ver aí no meio, que é conhecida como trítono, mas a gente fala isso mais pra frente, beleza? Bom, então, desses intervalos que eu falei aí, né? Essas notas, todas essas junções, eu vou destacar duas, tá? Que é a terça e a quinta. Por que eu vou destacar esses dois do restante, né? A terça é uma consonância imperfeita e a quinta é uma consonância perfeita. Basicamente, o nosso curso aqui fala sobre acordes, né? Os acordes são criados a partir dessas duas sensações musicais, né? Essas duas harmonizações. É super comum na guitarra, por exemplo, esse acorde aqui, né? É conhecido como power chord, né? E o que ele tem de tão especial assim? É que ele tem um intervalo que talvez seja o mais consonante, né? Junto com a quarta, que é totalmente sólido, né? Então fica muito legal de você tocar com distorção, porque a distorção, como o próprio nome já fala, distorce os sons, né? Quando eu tenho dois sons que combinam perfeitamente, quando entra essa distorção, ela soa um pouco menos suja, vamos falar, né? Então é muito interessante. Rock, de modo geral, usa isso daí, né? Não só no rock, usaram no blues e outros estilos também. Até sertanejo usa isso daí, né? Em alguns casos. Então, vamos pegar isso daqui como se fosse uma base, tá? É um bicorde, né? Ou seja, um acorde de duas notas. Já é um acorde, né? Na verdade, o conceito de acorde pode começar daí, né? Juntou duas notas, podemos até chamar de acorde já. De alguma maneira, né? Por exemplo, bicorde, um acorde de duas notas. Então, vou ter esse e vou ter esse outro aqui. Esse acorde de duas notas, esse bicorde. Aqui eu vou chamar de acorde bicorde de quinta, porque eu tenho uma nota e a sua quinta. No caso aqui eu estou fazendo em Dó, mas eu poderia fazer em qualquer outra nota. Vou dar um exemplo em Ré. Dó, Ré, né? E a quinta nota, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá. Quinta nota. Juntas formam esse bicorde de quinta, né? Que eu vou chamar. E eu vou ter também bicordes de terça, que é uma nota e a sua terça, ok? Vou fazendo exemplo de Dó. Dó e Mi. 1, 2, 3, juntei uma nota com a sua terça, né? Com a sua terceira. Bom, por que eu estou destacando esses intervalos, essas sonoridades? Porque, na verdade, é uma forma de pensar, tá? Não existe uma forma apenas, né? A guitarra é um instrumento muito amplo, né? Você pode pensar de diversas maneiras
E tá certo nessas diversas maneiras, né? Mas acho que a maioria dos guitarristas vai concordar aqui que essa maneira que eu vou falar talvez é a maneira mais lógica para a gente entender os acordes. Acredito que você, como eu também, aprendeu os primeiros acordes vendo na internet ou comprando aquelas revistinhas e tal, e você aprendeu lá que o dó é assim, que o sol é assim e que o ré é assim e foi decorando, né? Tudo bem, não tem nada de errado com isso. Mas é interessante a gente saber como acontecem esses acordes, por que eles são dessa maneira, né? Por que que o dó é completamente diferente do ré na parte visual aqui, né? Porque se você pegar isso daí em outros instrumentos, por exemplo, se você for fazer no teclado, esses acordes eles são visualmente muito parecidos. O jeito que você faz o dó e o jeito que você faz o ré é basicamente a mesma coisa, mas no violão e na guitarra fica essa loucura, né? Que às vezes as pessoas até desistem de tocar por causa disso, né? Que não entendem, né? Eu era uma pessoa dessa. Eu via o cara fazer um sol assim, daí o outro colocava um dedo a mais, daí o outro colocava um sol assim, eu falava, meu, nunca vou entender todos esses sols, né? E eu lembro que na época até a pessoa que estava tocando também não sabia me explicar, ele só simplesmente sabia fazer, né? Então acho que é um problema aí que a grande maioria vai enfrentar em algum momento. Mas vamos voltar aqui, né? Se você pegar esse primeiro bicorde que eu falei, que é o bicorde de quinta, né? É uma nota e a sua quinta justa, no caso aqui o dó, ele é um pouco mais parecido com o conceito que eu falei do teclado, por exemplo, que os acordes são todos iguais no teclado, né? Se você ficar só com o bicorde, eles são todos iguais também. Perceba, né? Aqui é um bicorde de dó. Se eu quiser fazer em dó sustenido, é a mesma forma, né? Eu vou falar muito essa palavra, né? Forma ou shape ou modelo, tá? Então aqui eu tenho o mesmo modelo, a posição dos dedos de dó e a sua quinta é igual para dó sustenido e a sua quinta, né? Perceba também uma coisa que é importante, que o nome do acorde é dado pelo dedo 1 aqui, pela primeira nota, né? Tem gente que faz com o dedinho, tem gente que faz com esse, não tem problema, tá? É mais usual fazer com esse dedo aqui, mas tanto faz. E esse dedo dá o nome e esse dedo é sempre a quinta nota que está acompanhando, está engordando aquela primeira, ok? Então, veja só, é igual o shape, a forma, né? Se eu passar para o ré é igual ainda. E tanto faz onde eu faço esse acorde, eu vou continuar tendo a mesma forma, só vou mudando a tonalidade dele, vou mudando o nome dele, né? Dó, dó sustenido, é o mesmo acorde. Isso vale, inclusive, para corda solta, porque se eu for voltar isso daqui, por exemplo, dó, volto para o si, essa é a nota si, né? Volto para si bemol, a tônica está aqui e a quinta está aqui. E se eu voltar mais uma, eu chego até a corda solta, onde meu dedo aqui tá lá fora, né? Claro que eu não preciso pôr dedo aqui, não muda, né? Eu ter o dedo aqui ou não ter. Porém, eu gosto de deixar o dedo assim para exemplificar e para ficar sempre o mesmo desenho, como eu disse, né? Então aqui, por exemplo, é um power chord ou um bicorde de lá, porque a nota lá está sendo a nossa tônica e essa daqui está sendo a quinta, que sempre veio para engordar a tônica. Claro que na hora de tocar você pode fazer assim. Mas para visualizar é interessante pensar que as notas, o power chord, as notas vão voltando a ponto de você sair do braço, né? Você sair da pestana aqui do nut, certo? Não dá para voltar mais, né? Se eu voltar mais, eu só consigo voltar essa nota e eu não consigo voltar de cima. Então aqui seria o limite para essa corda. Mas perceba que até no limite o desenho é o mesmo, né? Não importa a extensão do braço onde eu fizer. E é interessante também a gente ver que isso pode ser passado para o braço todo. Por exemplo, se eu fizer esse mesmo acorde aqui na corda de cima, o desenho é o mesmo, o conceito é o mesmo e a sonoridade também é a mesma. É sólida como a de baixo, né? Então, esse acorde, por exemplo, você só vai mudar o quê? O nome, né? Porque a nota aqui agora que dá o nome, que é o meu dedo 1 aqui, tá no sol. Isso aqui é um power chord de sol. A cifragem disso seria G5, G da nota sol e o 5 que é a nota que está acompanhando aqui, ok? Então quando vocês virem em algum lugar G5, qualquer coisa 5, é esse formato, é o power chord.
E aí também eu posso andar para frente, para trás e conseguir qualquer acorde que eu quiser, né? Se eu quiser fazer um Fá, por exemplo, tá aqui, um Fá sustenido, um Fá bemol, que na verdade é Mi, mas podemos chamar até de Fá bemol. Essa nota cai lá fora, fico só com essas duas, certo? Isso vale para todas as cordas, mas a gente tem que lembrar que a guitarra ela tem um pequeno defeito, é uma coisa que acaba dificultando muito a nossa vida. Se eu pegar esse acorde aqui, vou colocar, por exemplo, na casa 1, aqui é Si bemol, eu vou pegar até aqui de cima, que é Fá, porque essa nota é Fá. Fazendo a corda de baixo, Si bemol, Lá sustenido. Fazendo a corda de baixo, Mi bemol, Ré sustenido. Você vendo que a sonoridade está sempre consistente, né? São só tonalidades diferentes. Agora veja aqui, eu vou pegar o mesmo desenho nessa corda aqui, com a corda Sol. Olha a sonoridade como fica. Alguma coisa deu errado, né? Veja aqui em cima. E aqui. E se eu continuar, passar lá embaixo, meio que volta ao normal, né? Volta à consonância. O que aconteceu? É que a gente tem que lembrar que essas duas cordas, as cordas mais finas, né, que são as primeiras cordas, tanto a corda Si quanto a corda Mi são afinadas diferente das outras, né? Então é interessante, principalmente no método mais antigo de afinação, mas que funciona, claro, né? A gente faz muito isso, né? A gente compara a casa 5 de uma corda com a corda solta embaixo. A casa 5 de uma corda com a corda solta embaixo. E assim a gente confere se está afinado, né? Mas todo mundo que já fez isso daqui sabe que quando chega na hora de afinar essa corda, que é a corda Si, você tem que passar para a casa 4. Se você fizer na casa 5, não dá certo, né? Só que aqui, quando eu continuo isso, eu posso pegar a casa 5 de novo, né? Então quer dizer que essas duas cordas são afinadas de forma à parte das outras 4 cordas de cima. Então significa, na prática, o seguinte, que tudo que eu estou fazendo aqui, por exemplo, o power chord, né? Quando atinge essa corda, a corda Si, por exemplo, eu não posso mais manter o mesmo desenho. Porque eu não vou ter mais o mesmo tipo de intervalo, eu não vou ter mais aquela quinta justa que eu estava tendo lá. Ah, mas e esse desenho? Esse desenho ele vai ter que ser deformado, certo? Então vamos acostumar com essa ideia aqui, que tudo que toca essas duas cordas vão se deformar. Então, por exemplo, eu vou ter que compensar a afinação. Não é? Quando eu fiz aqui, demonstrando a afinação, a gente percebe lá que essa corda precisou vir meio tom abaixo para poder afinar a corda Si, né? Então, basicamente, a gente pode concluir que a corda Si é afinada meio tom abaixo do ideal, do que deveria, né? Então, eu compenso essa afinação aumentando meio tom acima, né? O meu dedo vai meio tom acima. E aí a sonoridade, aquela sonoridade da quinta, aquela consonância perfeita, voltou, né? Certo? Então o meu acorde ele tem um desenho único, porém, quando atinge essa corda, ele se deforma. Né? E quando eu volto aqui, quando eu vou para a corda de baixo, não preciso mais dessa deformação, porque entre elas, essas duas são afinadas de forma padrão, como as outras lá. Certo? Então esse é um negócio que é realmente importante a gente visualizar. Isso acontece também com outro intervalo que eu destaquei, que é o intervalo da terça, né? Se eu pegar aqui essa nota, Dó, e a sua terça, no caso Mi, e eu posso andar para lá e para cá, ó, Ré e sua terça, Mi, sua terça, Fá, sua terça, enfim, é o mesmo desenho, pode ser até chegar uma nota para fora. Veja que é o mesmo esquema, né, que a gente usou no intervalo de quinta, e ele também vai passar pelo mesmo defeito ali, né? Quando eu faço isso em outras cordas, tudo funciona muito bem, até chegar na corda Si. Muda muito a sonoridade, porque essa corda tem aquele defeitinho na afinação, então eu vou ter que arrumar ela, e aí eu tenho o mesmo tipo de som, olha só. Posso até mudar o dedo, posso fazer com o dedo só, né? E aqui volta ao normal. Né? Bom, então só quero que a gente lembre bem disso aqui, porque vai ser muito importante para a próxima aula, beleza?